Olá, amigos do Janela Cultural. Hoje nós vamos bater um papo muito interessante sobre qualidade de vida. Vamos saber o que é a homeostase quântica da essência. O nome parece complicado, mas na verdade é algo que vem para melhorar a nossa vida. Preste muita atenção no que o professor Sérgio vai passar aqui hoje no Janela Cultural. Seja muito bem-vindo, porque o programa de hoje está especial para você. Boa noite a todos. Namastê para vocês, bem-vindos. Gratidão a todos vocês que divulgaram, que convidaram mais pessoas. Gratidão profunda. Nossa palestra está cheia hoje. Tem algumas pessoas lá fora que estão aguardando vaga para entrar. Isso é muito bom. Começo sempre com essa frase: só sei que nada sei. Maravilhosa, né? De Sócrates. Por que eu começo com essa frase? Porque nós vamos falar sobre física quântica e informacional. E a física quântica informacional é muito recente. Ela tem mais ou menos 20 a 30 anos, não se sabe ao certo. É uma ciência muito nova, é um ramo da física quântica muito novo. E tudo que é novo, normalmente pode gerar conflitos, né? Porque começa a quebrar paradigmas anteriores. Então vou contar com a colaboração de vocês. Qualquer dúvida que você tenha, levante a mão e faça a sua pergunta. Combinado? Física quântica une ciência e espiritualidade novamente. Então o que eu vou falar não deve conflitar com nenhuma crença ou religião, muito pelo contrário. Não deve conflitar com nenhuma outra medicina ou técnica. Não conflita com nenhuma outra ciência. Então por isso que eu preciso muito da participação de vocês. Deu dúvida? Acha que tem conflito? Sérgio, não, mas para mim não é assim. Então, por favor, pergunte para que eu tenha a chance de esclarecer. Tá certo? Nós vamos conversar sobre mudanças de realidade através da física quântica informacional. Nós trabalhamos com a física quântica aplicada à saúde emocional, mental e física, tanto no âmbito pessoal como no âmbito organizacional. Então, mudanças de realidades individuais, são questões emocionais, mentais, doenças físicas, problemas de relacionamento, como questões organizacionais, né? Lucratividade, rentabilidade, reversão de situações negativas, resolver problemas de relacionamento interpessoal dentro das empresas, na área educacional, buscar novos resultados educacionais. Então, nós vamos fazer uma palestra aqui em maio, no colégio aqui na cidade de Limeira, colégio São José, acho que vocês conhecem, né? Vamos fazer uma palestra lá para os pais, alunos, professores, e a ideia é implementar todo o projeto educacional usando a física quântica para mostrar a diferença de resultado quando você tem equilíbrio. Pensem comigo, se você estiver feliz e saudável, o resultado não é diferente? Então aqui ao meu lado no Janela Cultural, hoje um papo totalmente diferente do artista, mas que também tem a sua beleza e principalmente a sua importância na nossa vida. É um prazer tê-lo aqui, viu, Sérgio, que vem falar sobre a homeostase quântica da essência. Muito obrigada por participar aqui do Janela Cultural. Eu que agradeço, eu vi uma oportunidade, né? Estou aqui à disposição para passar muitas informações. Então, nesse mundo tão conturbado que a gente vive, né? Nesses dias aí, especialmente agora, que o número de população cresceu demais, a gente está ocorrendo mudanças em todos os sentidos muito rapidamente. Isso é claro que afeta o ser humano também. Então, a homeostase quântica, ela vem, inclusive, para fazer esse equilíbrio, né? Eu acho que é bom você dar uma explicada, assim, em poucas palavras, do que vem a ser esta ciência, vamos dizer assim, né? Ok. Homeostase quântica significa você estabilizar a sua consciência através do uso dos ensinamentos da física quântica. E qual a vantagem nisso? A física quântica defende que tudo que existe vem da sua consciência. Então, na verdade, tudo que você vive hoje, seja uma situação de dificuldade, de doença, para nós isto vem da sua consciência. Então, ela vem ensinar o usuário, né, o cliente, como eliminar todas as informações que estejam criando estas realidades negativas. E aí a área de aplicação fica muito vasta.
Então, desde um trabalho de medicina integrativa, cuidando de um cliente com câncer, para eliminar as causas que geram câncer, até treinamentos empresariais, né? E aí o foco seria a mudança do ambiente da empresa, do resultado, da lucratividade. Então, aplicações, por exemplo, na mudança do relacionamento familiar, para melhora de resultados educacionais, então qualquer tipo de realidade. Esse seu curso trabalha também a humanização? Sim, sempre, porque o foco é o indivíduo. Então veja, se você aprender a eliminar os seus traumas acumulados, vamos pensar assim, as suas inferioridades, as suas incapacidades, as suas rejeições, né? As suas raivas, com certeza você se torna um ser humano muito melhor. E desta forma você vai estar saudável e feliz. E estando saudável e feliz, os resultados são sempre diferentes. Esse curso, quando você trabalha com empresas, os chefes maiores da empresa costumam fazer, porque geralmente só mandam os funcionários, né? Eles costumam participar também? Sim, cada vez mais, porque o gestor hoje sabe que o estado dele determina o resultado da empresa. Então nós temos, por exemplo, amanhã eu estou fazendo uma palestra para 300 colaboradores, sendo levados por 60 empresários que participaram do treinamento, e agora nós vamos começar a mostrar para o restante da equipe como usar essa ferramenta para mudar muitas coisas dentro de cada um desses ambientes. Então cada vez mais eles se abrem para essa mudança, para essa quebra de paradigma. É porque quando você muda alguma coisa para melhor dentro de você, quem está ao redor, consequentemente, consegue captar também e obter outros resultados, né? Quando a gente trabalha assim, quando você também trabalha a coletividade, né? Que todo mundo se entende a partir do entendimento da importância da gente ter o nosso equilíbrio, acho que o resultado do que você está fazendo em conjunto, consequentemente, ele chega a ser um resultado positivo, né? Sim, sempre. Porque, pense assim, nós chamamos de ressonância informacional. Vamos supor que eu esteja nesse momento irradiando raiva. As minhas raivas vão acionar as suas raivas se você também contiver raivas na sua consciência. E aí o nosso relacionamento não vai ser muito agradável, né? Você vai sentir incômodos a partir da minha presença. Se eu tenho muito mais informações positivas na minha consciência, eu vou ativar todas as informações positivas que você tem na sua. E aí o nosso relacionamento fica muito mais agradável. Então, se você cuidar de você, tudo a seu entorno tende a mudar. Verdade. Agora, algumas pessoas acham que isto é uma religião, e não tem nada a ver com religião, né? Porque eu estou falando isso de conhecimento de causa de algumas pessoas. Eu não gosto de fazer esse tipo de curso porque a minha religião não permite. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra, não é, Sérgio? Sim, a física quântica hoje, ela não contradiz nenhuma outra medicina, nenhuma técnica, nenhuma outra religião ou crença. Muito pelo contrário, a física informacional vem unir novamente a espiritualidade e a ciência. Então, por exemplo, a teoria quântica diz que é a informação que gera energia. Se nós formos para a espiritualidade, você vai encontrar escrito assim na Bíblia, o verbo se fez carne. Verbo em grego significa palavra, logo informação. Então a informação criou a matéria, né? A ideia do faça-se a luz e a luz se fez, informação criando realidade. E hoje a ciência defende exatamente isso, né? Então os cientistas olham e falam, eles tinham razão. Realmente é a informação que gera toda a realidade. Então hoje não há mais contradição ou competição entre a ciência e a espiritualidade. Então, ao mesmo tempo que ela não tem nada a ver com religião, porque todo o nosso trabalho é fundamentado na física quântica, a homeostase quântica vai facilitar para que você implemente dentro da tua crença toda a filosofia que você estuda. Então, dando um exemplo mais claro. Vamos supor, a sua crença deve com certeza lhe ensinar o amor incondicional e o perdoar. E nem sempre isso é fácil de manifestar, né? Você perdoar alguém não é algo tão simples assim. Agora pense comigo, de novo, se eu elimino as raivas que eu tenho daquela pessoa, a tristeza, a frustração, a revolta que eu sinto por algo que ele fez, eliminado isso, perdoar passa a ser algo natural.
Então, se você ajusta a sua individualidade, você vai ter muito mais facilidade, né, de manifestar tudo o que a sua crença ou religião te ensina. Então, mais uma vez, a integração da espiritualidade com a física quântica vai gerar resultados totalmente diferentes. Agora, quando a gente fala da questão do nosso querer, mas também tem que ter um contraponto, não tem? Daquilo que, por exemplo, eu adoro, acho lindo a Gisele Bündchen, não posso dizer, eu um dia vou ser uma modelo como a Gisele Bündchen, porque não vai ter ciência quântica que vai me fazer ser, né? A gente tem que ter consciência disso, não é assim? Sim, a questão é o seguinte, para nós, o mais importante, pegando esse seu exemplo, seria avaliar na sua consciência o porquê que você precisa se parecer com a Gisele Bündchen. Porque, na verdade, isso é só um sinal que você não está bem com você mesmo. E esse é o foco do trabalho. Se você estiver bem com você mesmo, você não vai querer ser o outro, porque você vai conseguir se observar de uma forma muito satisfatória. Então, esse é o diferencial do trabalho, né? Mesmo quando você quer co-criar coisas materiais. Então, eu quero atingir um nível financeiro X. Ok, mas para conseguir realizar isso, não adianta apenas você querer, sem eliminar todas as informações que possam impedir esta realidade de acontecer. Então, às vezes você até consegue, observando aquilo que você quer, fazer com que aquilo aconteça. Mas em várias outras situações, as pessoas não conseguem fazer a mesma coisa. Então, na sua vida você deve ter realizado muito dos seus desejos, mas muitos outros você não deve ter conseguido realizar. Então, o que acontece? Esses que você não conseguiu realizar, significa que na sua consciência tem mais informações contrárias a esta escolha do que a favor desta escolha. Então, se você não integrar a física quântica para eliminar o que impeça isso de acontecer, muitas vezes você pode não conseguir realizar. Então, o trabalho é feito desta maneira, né? A gente não consegue, especialmente quando a gente já coloca um não, né? Eu não sei. Você sabe que eu aprendi, são nos pequenos gestos, né? Eu trabalhei para um cantor chamado Xangai, da Bahia, porque fui divulgadora da Quarup. E quando eu fui entrar num restaurante, eu falei, aqui não tem lugar. Eu falei, aqui não vai ter lugar. Ele me barrou, falou, sabe por que não vai ter? Porque você já colocou um não. Foi a primeira vez que alguém... E um cara que é um super compositor, conhecido internacionalmente, tudo, mas é um cara super simples, e ele me barrou assim, falou, não, porque você colocou um não. Primeiro você tem que falar, vamos ver se tem. E olha, pior que não tinha mesmo lugar, né? Não sei se foi por isso. Mas eu aprendi com isso também, né? A gente precisa, antes, porque é muito complicado quando a gente deixa se contaminar também por esse negativismo, né, das pessoas. Isso a gente tem que aprender. Acho que o primeiro passo é aprender, né, a lidar com esses nãos que a gente põe, né? A gente deve colocar o não do que a gente não deve fazer, né? Mas o que a gente quer, a gente tem que se policiar, não é assim, Sérgio? Perfeito. Usando a linguagem da física quântica, quando você foi para o evento pensando que não haveria um lugar, você aumentou a probabilidade desta possibilidade de não ter. Se você fosse para o evento observando o seu lugar lá disponível, você estava aumentando a probabilidade desta possibilidade. Né? Por exemplo, aquela brincadeira que muitos fazem, vão no shopping e começam, né, a pensar que a vaga está lá à disposição, e muitas vezes ele chega e a vaga está lá à disposição. Né? Então, isso é o que nós dizemos de definimos como probabilidades e possibilidades. A física quântica é o mundo das possibilidades. Sempre que você conseguir observar o que você quer, então tudo o que eu observo tende a virar realidade para mim. Então, nós temos que aprender a sempre observar aquilo que queremos e não o contrário. E focar também, né? Precisa focar. Né? Sim, perfeito. Esse foco você vai conseguir sempre que não houver na sua consciência informações contrárias. Se você tiver informações levando a observar uma outra possibilidade, nós não conseguimos manter o foco. Um exemplo, olha que interessante, uma cliente onde a mãe dizia que nunca ia se casar com uma pessoa alcoólatra. Então, o desejo dela era não se casar com uma alcoólatra. Mas, o que inconscientemente ela observava, ela via ela sempre com um alcoólatra. Por isso a preocupação de não se casar com um alcoólatra.
Porque se ela conseguisse observar ela casado com alguém que não fosse alcoólatra, ela não estaria preocupada com isso. Ok? Então, só essa preocupação já demonstra que inconscientemente você está observando. Então, como ela não eliminou os traumas por ter um pai alcoólatra, inconscientemente ela sempre pensava em alguém alcoólatra e ela acabou se casando com alguém alcoólatra, mesmo não querendo que isso acontecesse. Percebe a sabotagem, vamos dizer assim, da sua consciência, quando você não ajusta corretamente as informações. Então, pensar no que eu quero, sem eliminar os traumas que me levam a focar no que eu não quero, às vezes você acha que está observando aquilo que você quer, mas no fundo você não está. Não percam essa oportunidade de se aprimorar para ter uma vida melhor. Então não saia daí que a Janela Cultural volta já.